pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Franciele, mas pode me chamar de Fran. Sou advogada especializada em direito de família e o meu lema é servir famílias. Para isso eu criei esse canal, onde o meu objetivo é te mostrar que prevenção é muito melhor do que resolução de conflitos. Advogado não tá aqui só para resolver problema não, viu minha gente? Advogados servem também para serem consultados antes de tomadas de decisões importantes, quando surgem questões que precisam ser reajustadas ao longo da relação também. Hoje eu decidi conversar com vocês sobre regime de bens. Eu quero casar. E aí, que regime de bens que eu escolho? A gente sabe que, infelizmente, quando vai ao cartório dizer que quer casar e precisa iniciar todo o procedimento, você não é informado com profundidade, como deveria ser, sobre quais são os regimes de bens existentes. Nós temos o regime de comunhão parcial de bens, o regime de separação de bens, o regime de participação final dos aquestos e nós temos o regime de comunhão universal de bens. E aí, o que não te avisam é que você não precisa necessariamente escolher algum desses. Muitas vezes, quando você entende o que significa cada um dos regimes, você pode se dar conta que nenhum deles é totalmente adequado à sua vida, à do seu parceiro, ao que vocês planejam. É muito importante que vocês estejam atentos a 3 pontos. Primeiro, pode ser que a gente se separe. Com certeza, nós vamos morrer. E por fim, nós teremos filhos. É muito importante o planejamento matrimonial. O regime de bens vai interferir diretamente na forma como a partilha dos nossos bens será feita, caso a gente se divorcie, como será o procedimento de herança, caso um de nós dois venha a falecer, e como isso vai interferir na vida dos nossos filhos. A forma como nós vamos escolher o regime de bens vai interferir na forma como os nossos filhos vão receber a nossa herança. Percebam que, independente de você planejar ou não planejar o seu casamento, o regime de bens vai cumprir o seu papel de interferir na sua vida diretamente. E aí você pode escolher ou ficar sujeito ao que a lei vai te impor, ou você personalizar como que você quer que isso seja para ti. Eu sempre digo que eu não gosto de ser aqui cavaleira do apocalipse, mas infelizmente o fato é que quando você decide casar, você precisa entender que esse casamento uma hora vai terminar, pela separação ou pela morte. Em um desses 2 momentos, o regime de bens vai interferir. Então, se eu estou falando de um evento certo que vai acontecer, eu preciso planejar. A gente sempre fala muito em educação financeira, que as pessoas não têm essa educação e aí se prejudicam. Muitas pessoas chegam ao final da vida sem condições de se manter com a sua aposentadoria. Isso no âmbito financeiro, né? E eu tô aqui para falar para vocês que no âmbito jurídico, as pessoas deveriam planejar os seus casamentos. Eu já deixei um vídeo aqui no canal falando que infelizmente as pessoas se preocupam com bandinha, com docinho, com vestido na hora do casamento, mas não se preocupam com o mais importante. Então, gente, vou dar uma pincelada super rápida, mas assim, super rápida, que infelizmente não vai servir para você tomar esse vídeo como parâmetro para decidir qual é o mais adequado. Vocês vão precisar, a partir desse vídeo, consultar com algum advogado da confiança de vocês para definir um pacto antinupcial, para elaborar como que as coisas vão acontecer na sua relação. Mas se esse vídeo cumprir o seu papel de trazer informação, conscientizar vocês sobre a importância de planejar um casamento, eu já vou ficar muito feliz. Temos então o regime de comunhão parcial de bens. O regime de comunhão parcial de bens, ele é aquele que é escolhido se você não optar por nenhum outro. Ele é a regra. Qual é o problema desse regime ser a regra? As pessoas pensam, acabam se iludindo que por ele ser a regra é o melhor, quando na verdade cada vez mais ele tem se mostrado inadequado, porque o formato da família brasileira está se modificando. Nós tínhamos antes casais que iniciavam a sua vida do zero, eles construíam todo o seu patrimônio juntos. E aí o regime de comunhão parcial de bens fazia todo sentido.
O problema é que hoje é cada vez mais comum que as pessoas casem quando já têm os seus patrimônios constituídos. As pessoas estão fazendo o caminho inverso, elas estão primeiro construindo a sua profissão, montando o seu patrimônio, para depois se preocupar em casar. E também nós temos um outro fenômeno acontecendo, que são os rearranjos familiares. As famílias têm cada vez mais casado diversas vezes. Então é muito comum eu casar com uma pessoa que já tem filhos de outra relação. É muito comum aquele casamento que acontece quando os dois já têm filhos de outras relações. Ou seja, são famílias rearranjadas. E para esses casos, o regime de comunhão parcial de bens pode ser, com certeza, uma péssima escolha. Eu só vou dar um exemplo, porque eu poderia passar o resto do dia aqui dando exemplos. Vamos supor que uma pessoa que já tem um filho de um outro casamento resolve se casar de novo. Esse filho, ele não tem uma vida muito confortável com a mãe. Então ele paga lá a pensão, tenta ajudar o filho, né? Essa pessoa tem um apartamento. Aí essa pessoa casa de novo. E ela casa com outra pessoa muito bem financeiramente. Essa pessoa já tem até uns 5 imóveis. E aí eles vão lá e casam na comunhão parcial de bens. E aí acontece deste homem que já tem um filho falecer. E aí essa mulher que casou com ele, que tem uma condição financeira muito boa, que já tem lá seus apartamentos, ela vai concorrer com o filho do primeiro casamento dele na herança. E aí, esse menino, que poderia herdar um apartamento inteiro, vai herdar meio apartamento. Enquanto que essa mulher, desse outro casamento, que tem vários apartamentos, uma vida financeira muito boa, que para ela meio apartamento nem vai fazer tanta diferença, vai ficar com essa metade. Será que é justo isso? Será que se esse pai que faleceu soubesse disso no dia que ele casou, ele teria escolhido esse regime de bens? Só que qual que é o problema, gente? Não ia adiantar escolher regime de separação de bens. No regime de separação de bens, ela também ia herdar esse apartamento. Ela não seria meieira, ela não teria metade dela, mas ela seria herdeira. Então a situação ficaria um pouco melhor, talvez, mas continuaria inadequada para o que ele talvez estivesse planejando. E como é que ele ia conseguir construir algo diferente disso? Com planejamento patrimonial. Um planejamento patrimonial te fornece ferramentas onde você consegue estruturar melhor esse tipo de situação. Gente, o vídeo, tô vendo agora no tape, ele ficou muito longo. Então eu vou fazer o seguinte, eu encerro aqui a parte do regime de comunhão parcial de bens e vamos fazendo os próximos vídeos. E cada vídeo eu tento falar sobre 1 ou 2 regimes de bens no máximo, tá bom? Fiquem ligados!